E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Beleza, então, porque hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, com certeza vai cair na prova: grandezas e medidas. A gente vai passar por tudo que precisa estar fresquinho na cabeça para garantir aquela nota boa, sabe? Então, foco total, porque essa revisão aqui foi montada pensando exatamente em tirar as dúvidas de vocês. Bom, vamos começar pelo começo, né? Antes de sair decorando fórmula, a gente precisa entender uma coisa. Para que medir? Por que é tão importante que todo mundo use, sei lá, o mesmo metro? A resposta, pessoal, está lá atrás, na história. E olha só que interessante. Pensa na confusão que era antigamente. Imagina só, um povo vendia tecido usando a braçada como medida. Outro comprava usando palmos. Já pensou a bagunça? Era um problema gigante para o comércio. Foi justamente para acabar com essa confusão toda que lá em 1799 nasceu o sistema métrico, um padrão para todo mundo seguir. Ok, e a base de tudo isso é uma palavrinha-chave: grandeza. Parece um nome chique, né? Mas é super simples. Grandeza é basicamente qualquer coisa que a gente consegue medir ou contar. Simples assim. O comprimento da sala, o tempo que leva para chegar na escola, a altura de uma pessoa. Tudo isso são exemplos de grandezas. E hoje, a gente vai focar em duas grandezas super importantes: o comprimento e a superfície, que a gente também chama de área. Elas são tipo primas, sabe? Parecidas, mas cada uma funciona de um jeito. Uma mede em uma dimensão e a outra em duas. Bora ver como isso funciona na prática? Olha que legal essa comparação. Do lado esquerdo, a gente vê o comprimento de um caminhão. É uma medida reta, sabe? Uma linha. Isso é uma dimensão. Agora olha para o lado direito, um tapete no chão. Aí a coisa muda. A gente não está medindo só o comprimento. A gente precisa medir a largura também. Comprimento e largura. Pronto, temos duas dimensões. Isso é superfície, ou área. Beleza. E como é que a gente mede isso no dia a dia? Com as ferramentas certas, claro. Pensa bem, não dá para medir uma rua inteira com uma régua de 30 centímetros, né? Cada medição pede um instrumento diferente. E aqui estão alguns exemplos clássicos para medir comprimento. A trena, que com certeza tem em casa, a fita métrica, que o pessoal da costura usa, o metro de carpinteiro. Todas essas ferramentas têm uma missão: medir uma linha, uma dimensão só, que é o comprimento. Agora a gente vai para o coração da matéria. O nome do sistema é métrico decimal. E esse decimal não está aí à toa. É porque tudo, absolutamente tudo, gira em torno do número 10. E isso é genial, porque deixa as conversões muito lógicas. Quando a gente pega essa lógica, a gente consegue converter qualquer unidade. Então, essa aqui é a nossa famosa tabela de comprimento. Bem no meio, a estrela do show, o metro. Para a esquerda, a gente tem os caras maiores, os múltiplos, decâmetro, hectômetro e o quilômetro, que todo mundo conhece. Para a direita, os menores, os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. E a regra de ouro aqui é: cada passo que a gente dá nessa tabela, para um lado ou para o outro, vale 10. Ok. Agora, se preparem porque a coisa muda um pouco para a superfície. Olha só essa outra tabela. Repararam no detalhe? Agora não é mais metro, é metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado. Esse 2 pequenininho ali em cima, o ao quadrado, ele é o pulo do gato. Ele muda toda a regra do jogo. E aqui, pessoal, é onde muita gente erra na prova. Então, atenção máxima. Lembra que comprimento é uma dimensão? Então a conversão anda de 10 em 10? Mas a superfície tem duas dimensões, né? Comprimento e largura. Então a conversão vai andar de 100 em 100. É como se fosse 10 vezes 10, um para cada dimensão. Fechou? Então vamos lá, o macete de prova, a dica de ouro. Na hora de converter, o segredo é a vírgula. Se for comprimento, a vírgula anda de uma em uma casa na tabela. Se for superfície, com aquele ao quadrado, a vírgula pula de duas em duas casas. Anota isso porque salva na hora do aperto. Beleza, já vimos a teoria. Agora é hora de botar mão na massa. Nada melhor que resolver um exercício daqueles que caem na prova para ver se a gente entendeu mesmo. Vamos fazer juntos, passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida. Ok, o desafio é esse aqui. Temos um número, 1,463 decâmetros, ou Dan, e a pergunta é: quanto isso vale em centímetros, o cm? E aí, como a gente resolve?
Calma, sem pânico. Lembra da nossa tabela de comprimento? Ela vai ser o nosso mapa. A gente está no decâmetro e quer chegar no centímetro. É só seguir o caminho que o mapa mostra. O raciocínio é bem direto, olha só. Primeiro passo, a gente acha o DM e o CM lá na tabela. Segundo passo, a gente conta os pulos para chegar de um no outro. De decâmetro para metro, 1, de metro para decímetro, 2 e de decímetro para centímetro, 3. São 3 pulos para a direita. E se a gente anda para a direita, para uma unidade menor, a gente multiplica. 3 pulos é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, multiplicar por 1000. Então é só fazer a conta. A gente pega o nosso 1,463 e multiplica por 1000. Fazer isso é a mesma coisa que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Resultado final, 1.463 centímetros. Problema resolvido. Beleza, então para fechar, aquele resumão final para a prova para não esquecer mais. Primeiro, grandeza é tudo que dá para medir ou contar. Segundo, comprimento é uma dimensão, anda de 10 em 10. Superfície são 2 dimensões, anda de 100 em 100. E a regra de ouro das conversões. Andou para a direita na tabela? Multiplica. Andou para a esquerda? Divide. Pronto! E para a gente terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. A gente viu a regra, né? Mas por que será que as unidades de área pulam de 100 em 100 e não de 10 em 10 como comprimento? A dica é, a resposta está na geometria, na relação entre o comprimento e a largura. Pensem um pouco sobre isso. Bons estudos e olha, arrebentem nessa prova.